Olá! Em diversos momentos, Georg Lukács observou que uma das tendências mais gerais, tanto da filosofia quanto da sociologia, no período imperialista, foi o distanciamento progressivo das questões que ligavam a reflexão diretamente à luta de classes. Com isso, se produziram análises que, a todo momento, procuravam dissociar o social do econômico, ou a economia da sociedade. Esta tendência, que foi marcante a partir do desenvolvimento do período imperialismo, da fase imperialista do capitalismo, ganhou a sua conformação mais geral naquilo que Lukács chama por filosofia da vida. O que seria esta filosofia da vida? Em linhas gerais, de maneira bastante sintética, a filosofia da vida funda uma sociologia mais subjetivista, assim como uma filosofia mais subjetivista, essencialmente ligada a dimensões mais gerais da vida cotidiana: amor, prostituição, religiosidade, refeição. Além disso, surge na filosofia da vida questões mais subjetivistas, como o apelo à fatalidade, à intuição, à angústia, o desespero, entre outros temas. Observe-se também que na filosofia da vida ficam obscurecidas as determinações mais gerais da sociedade capitalista. O econômico e a sociedade comparecem como instâncias aparentemente distintas, e os problemas concretos deixam de ser analisados à luz da totalidade social. Entre os pensadores ligados à filosofia da vida, ou seja, esta filosofia mais voltada a temas cotidianos gerais, encontramos, por exemplo, George Simmel, autor que será contemplado em nosso vídeo de hoje com o resgate de um de seus textos, que tem por título geral Sociologia da Refeição. O tema aparece como algo totalmente desprovido de sentido. No entanto, apesar de não tratar a questão da economia no plano mais geral ou o desenvolvimento sócio-histórico dos hábitos alimentares, Simmel coloca questões extremamente interessantes. Tem-se a impressão, inclusive, lendo o texto de Simmel, que estamos diante de certas reflexões que Bourdieu desenvolveria décadas depois. Vejamos, pois, como Simmel apresenta esta chamada sociologia da refeição em seus traços gerais. Uma ideia que emerge de imediato é a ideia da fatalidade. Fatalidade no sentido de que não podemos nos furtar a dois atos básicos no interior da vida cotidiana. O primeiro deles é alimentar-se e o segundo é beber água. Dirá ele nesse sentido: pertence ao universo das fatalidades da existência social o fato de que os elementos essenciais distribuídos entre todos os indivíduos não se apresentam quase nunca como os impulsos e interesses mais elevados, mas frequentemente como os mais baixos desses indivíduos, ou seja, aqueles elementos que são próprios a todo e qualquer ser vivo. No caso das plantas, as plantas precisam de água para poderem minimamente continuarem existindo, além da luz do sol, é claro. No caso dos demais animais, eles vivem para comer, beber e dormir. No caso dos seres humanos, nós não nos libertamos destas dimensões mais animais, no sentido mais geral do termo. Ou seja, tanto comer quanto beber, como também se reproduzir. Uma questão, por exemplo, que vai estar presente nos manuscritos econômicos e filosóficos escritos por Marx. Marx vai colocar ali que comer, beber e procriar são funções também dos seres vivos, mas
na dimensão que separa os humanos dos animais, elas assumem outras conotações. O homem come com garfo e faca, o homem se alimenta com bebidas diferenciadas, e o homem também é capaz de se reproduzir de maneiras diferenciadas, fazer sexo de maneiras diferenciadas. Para o animal não existe o sexo, existe apenas o instinto, a reprodução imediata. Então é a isso que Simmel está chamando aqui por estas questões primitivas, ou seja, comer e beber não nos diferencia muito dos atos que qualquer outro animal poderia também desenvolver no interior do espaço e tempo da sua existência biológica. Voltemos, pois, ao texto. Pertence ao universo das fatalidades da existência social o fato de que os elementos essenciais distribuídos entre todos os indivíduos não se apresentam quase nunca como os impulsos e interesses mais elevados, mas frequentemente como os mais baixos desses indivíduos. Mais frequentemente como os mais baixos desses indivíduos. Não apenas no interior de um gênero orgânico são transferidas por herança a todo indivíduo formas e funções que existem e que foram adquiridas pelo gênero desde muito cedo. Portanto, aquelas primitivas, ainda não refinadas e que remontam às simples necessidades vitais, como também daquilo que cada indivíduo é dotado, transparece apenas o dote dos menos aquinhoados. Portanto, aqui Simmel está colocando o seguinte, que temos funções que vão se tornar humanas, mas inicialmente elas são apenas funções primitivas de reprodução do ente biológico. Prosseguindo sua reflexão, Simmel observa que os seres humanos têm em comum que precisam comer e beber. É o elemento mais egoísta, mais imprescindível e imediatamente restrito ao indivíduo. Restrito ao indivíduo porque um outro indivíduo não pode comer por uma determinada uma individualidade, não pode se alimentar através de outro indivíduo. Não adianta o outro indivíduo comer, que aquele indivíduo que precisa comer não vai matar a sua fome. Portanto, é um ato extremamente egoísta nesse sentido, individualista. Os seres humanos têm em comum que precisam comer e beber. É o elemento mais egoísta, mais imprescindível e imediatamente restrito ao indivíduo. O que se pensa pode se dar a conhecer a outros. O que se vê pode se deixar que outros vejam. O que se fala, centenas podem escutar. Mas o que se come não pode, de modo algum, ser igualmente comido por outro. Em nenhuma esfera elevada da vida humana pode-se encontrar uma tal situação de que o que um deva possuir seja absolutamente impossível para o outro. Por ser algo humano, prossegue Simmel, por ser algo humano absolutamente universal, esse elemento fisiológico primitivo torna-se o conteúdo de ações compartilhadas, permitindo, assim, o surgimento desse ente sociológico, que é a refeição. Ente sociológico que irá aliar a frequência de estar junto e o costume de estar em companhia ao egoísmo exclusivista do ato de comer. Ou seja, este ato individualista não desaparece, mas historicamente ele se torna cada vez mais social. Um exemplo disso é a refeição coletiva. O significado sociológico da refeição, prossegue ele, está contido na possibilidade de pessoas que não partilham interesses específicos se encontrarem para uma refeição em comum, possibilidade que se funda no primitivismo e, portanto, na trivialidade do interesse material. Ou seja, comer e beber é uma dimensão ineliminável do ser social,
continua sendo um ato primitivo do sentido que acompanha a história da humanidade desde os seus primórdios. Mas este ato primitivo, ele socialmente vai fundar também o ato coletivo de alimentar-se conjuntamente, sentar-se a uma mesa, sentar-se ao redor de uma toalha fazendo um piquenique, ou sentar-se junto com amigos na mesa de um bar para comer um salgadinho ou para comer uma porção de alguma coisa. Daí, esta relação que Simmel está fazendo entre este ato individualista, que permanece historicamente e continuará permanecendo historicamente enquanto existir a humanidade, e a transformação deste ato meramente individualista em processo coletivo, em ação coletiva, em atuação coletiva ou um agir coletivo. Nesse sentido, o significado sociológico da refeição está contido na possibilidade de pessoas que não partilham interesses específicos se encontrarem para uma refeição em comum, possibilidade que se funda no primitivismo e, portanto, na trivialidade do interesse material. E a trivialidade do interesse material é comer e beber. O comer e beber juntos, prossegue Simmel, libera uma enorme força socializadora. Ele vai dar alguns exemplos no interior da história. Identificando o pão com o corpo de Cristo, a ceia cristã foi pioneira ao criar, sobre essa mística, a identidade daquilo que é consumido, criando, assim, uma forma muito particular de comunhão entre os participantes. Aqui, onde cada qual recebe o todo em sua misteriosa indivisibilidade igualmente repartida a todos. O elemento egoísta da excludência, próprio do comer de cada um, foi superado. Evento marcado pelo primitivismo fisiológico e pela inevitável universalidade própria da esfera das ações sociais recíprocas, a refeição conjunta logrou obter valor social em épocas remotas, desde épocas remotas, cuja revelação evidente são as interdições de comensalidade. Aqui ele está apontando, por exemplo, como que este ato conjunto de se alimentar também foi conduzindo ao estabelecimento de regras, ou seja, alimentar-se coletivamente passou a ser regido por certas normas, por certos procedimentos. Isso não quer dizer que desapareceu o ato individualista de comer e beber, mas este ato individualista foi se tornando cada vez mais social e foi sendo cada vez mais institucionalizado. Ele fornece alguns exemplos neste sentido. A Guilda de Cambridge impôs, no século XI, uma pesada pena para quem comesse ou bebesse com algum assassino de um irmão da guilda. Do mesmo modo, o Concílio de Viena de 1267, direcionado contra os judeus, determinou que os cristãos não deveriam colocar-se à mesa com eles. Assim também, na Índia, deixar-se contaminar por comer com alguém de casta inferior pode ter, eventualmente, consequências funestas. Frequentemente, o hindu come sozinho para estar completamente seguro de que não compartilhe a mesa com um companheiro proibido. Para Simmel, na medida em que a refeição se torna um assunto sociológico, ela assume formas mais estilizadas, mais estéticas e mais reguladas supra-individualmente, ou seja, passa a ser regida pela famosa etiqueta, as regras do ato de comer ou do ato de beber. Nesse sentido, formam-se as prescrições sobre comer e beber, com respeito à forma de sua consumação. Entra em cena, em primeiro lugar, a regularidade das refeições. Povos muito antigos comiam quando tinham fome. Já a comensalidade
ou seja, o ato de se alimentar e de beber juntamente com outras pessoas, conduz à regularidade na hora de comer, pois um círculo de pessoas apenas poderia se encontrar em horas pré-determinadas. Foi a primeira superação do naturalismo do ato de comer, ou seja, aquele ato mais instintivo de beber e comer foi se tornando cada vez mais um ato social regido por regras, por etiquetas, por normas, por procedimentos a serem respeitados à boa mesa. Segue-se a hierarquia da refeição. Não se tira mais da gamela ao bel prazer e sem regras, mas, para se servir, passa-se a respeitar uma certa sequência. Nos clubes de comerciantes ingleses, precursores das associações sindicais de hoje, havia uma multa para quem bebesse fora de sua vez. Com tudo isso, prossegue ele, uma regra formal é imposta acima das carências variáveis do indivíduo, ou seja, independente dele estar com fome ou não, independente dele estar com sede ou não, ele teria que esperar um momento para saciar a fome ou saciar a sede. É o que acontece, por exemplo, quando se vai a um casamento. Pode ser que até começar a cerimônia, a chegada dos noivos, demore bastante. Fica aquele pessoal todo desesperado, querendo atacar a comida e a bebida. No entanto, se faz necessário seguir o protocolo, ou seja, esperar que o casal de nubente chegue para que se tenha início à festa. É basicamente isso que podemos encontrar nesta argumentação de Zimmel. Uma regra formal é imposta acima das carências variáveis do indivíduo. A socialização da refeição a eleva ao grau de uma estilização estética, que atua de volta sobre este. Pois, onde se exige uma satisfação estética, além da necessidade de saciar-se, é necessário que ocorra um investimento, que a comunidade de muitos pode realizar não apenas antes do indivíduo isolado, como também interiormente, antes de fazer dele o portador regular daquela satisfação. Portanto, a satisfação ela é mediada pelo social. Por fim, dirá Zimmel, a regulação da gesticulação na hora da comida, a sua normatização, conforme princípios estéticos, representou uma conquista da socialização da refeição. Ou seja, existem certos hábitos que se deve manter, certos gestos que se deve manter quando se está comendo coletivamente com alguém. Você está numa mesa de bar, você não vai pegar a comida com a mão. Você pode até fazer isso quando está na tua casa, sozinho, e quer violar todas as regras sociais. Porém, socialmente, você se comporta. Tanto é assim que, muitas vezes, se pede alguma coisa em uma mesa de bar e automaticamente se chama o garçom perguntando se não há o garfo e a faca ou se pode trazer alguma coisa para não ter que comer o frango com os dedos. A regulação da gesticulação na hora da comida, a sua normatização conforme princípios estéticos, representou uma conquista da socialização da refeição. Nas camadas mais baixas, leia-se a classe trabalhadora, a refeição está essencialmente centrada na materialidade da comida. Não se formam elementos reguladores da gesticulação. Nas mais altas, ao contrário, o ato material de comer é dominado pelo prazer de estar junto até a sua culminação. Pelo menos é o que se diz. Estar em sociedade é o que se diz. Estar em sociedade exige um código de regras. Segurar faca e garfo, temas convenientes de se falar à mesa, para regular o comportamento dessas camadas. Aqui não está nenhum preconceito em relação à classe trabalhadora, apenas ele está acentuando que desenvolve-se formas distintas de realizar a satisfação diante da bebida ou diante da comida. E mesmo quando se fala as classes altas, há aqui uma sutileza no texto de Zimmel. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, as classes altas se comportam assim por pura formalidade.
Disse que as classes altas são mais educadas em razão destes comportamentos. Mas, e no âmbito mais privado, será que elas mantêm estas formalidades? Portanto, que não se veja nesta passagem nenhuma argumentação preconceituosa de Simmel. Voltemos aqui. Nas camadas mais baixas, a refeição está essencialmente centrada na materialidade da comida. Não se formam elementos reguladores da gesticulação. Nas mais altas, ao contrário, o ato material de comer é dominado pelo prazer de estar junto até a sua culminação. Pelo menos é o que se diz. De estar em sociedade, surge um código de regras que vai desde como segurar faca e garfo até os temas convenientes de se falar à mesa, para regular o comportamento destas camadas, ou seja, manter a urbanidade na mesa e evitar que na mesa de refeição surjam discussões calorosas. A imagem de um jantar em ambientes refinados aparece como algo totalmente esquematizado, regulando os movimentos dos indivíduos em comparação com o jantar em uma casa de camponeses ou um evento operário. Para Simmel, essa normatização rígida e a formalização homogênea significa a superação ou reformulação que sofre o egoísmo individual materialista ao passar a ser a forma social da refeição. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte: aquele ato de saciar a fome ou a sede passa por códigos cada vez mais sociais. Daí que ele coloca da reformulação que sofre o egoísmo individual materialista. Qual é o egoísmo individual materialista? Matar a fome e matar a sede. Portanto, essa normatização rígida e a formalização homogênea significa a superação ou reformulação que sofre o egoísmo individual materialista ao passar a ser a forma social da refeição. O fato em si de comer com um instrumento, já fornece uma base para o estilo estético. Ao contrário de comer com faca e garfo, comer com a mão tem alguma coisa decididamente individualista, colocando o indivíduo em um contato mais direto com o alimento, expressando desta forma uma avidez sem reservas, ou seja, matar a fome e a sede de um jeito ou de outro. As gesticulações dos não educados são rudes e desarticuladas, mas também não estão submetidas a uma regularidade suprapessoal, ou seja, determinada socialmente pelo comportamento dos outros. Já os modos dos educados pressupõem esse elemento regulativo, ou seja, são parametrados por aqueles que estão sentados conjuntamente à mesa, ou então que estão presentes em um restaurante. Podem não estar na sua mesa, mas isso obriga você, necessariamente, a comportar-se minimamente dentro das regras que estão colocadas naquele ambiente social. A normatização social apenas adquire sua própria vida com a liberdade do indivíduo, a qual se mostra, deste modo, como a contraparte do individualismo natural. Aqui ele está apontando o seguinte: se chegou a esta situação na qual as pessoas se alimentam dentro de normas e regras socialmente aceitas, é porque se transitou daquele estágio mais primitivo para formas mais complexas de existência da vida cotidiana. Uma destas manifestações que ele aponta aqui é o prato. Para a nossa vida cotidiana, o prato parece ser algo extremamente simples. No caso de Simmel, ele vai mostrar uma certa dialética entre a relação indivíduo e a relação social. Ou seja, como o individualismo encontra-se ao mesmo tempo ligado ao social e como o social não elimina também este individualismo que é o ato de comer e beber. Dirá ele: o prato aparece como uma criação individualista face à gamela, da qual cada um podia se servir diretamente em épocas primitivas.
O prato indica que esta porção de comida é exclusivamente para uma única pessoa. Aí o individualismo. A forma redonda do prato demarca isso, ao contrário da gamela usada por todos. O prato simboliza, de um lado, a ordem que determina a carência do indivíduo, o que lhe cabe como membro de um todo, dividido em partes. Mas também não lhe permite tocar além de seus limites. O teu prato é o teu prato, o prato do outro é o prato do outro. Mas, por outro lado, o prato supera este individualismo simbólico na medida em que estabelece um compartilhamento formal em um plano mais elevado, pois os pratos da mesa de jantar devem ser totalmente uniformes, não admitindo nenhum tipo de individualidade. Pratos e copos diferentes, destinados a diferentes pessoas, seria algo extremamente absurdo e muito feio dentro das regras sociais estabelecidas. Daí que vamos, por exemplo, em cerimônias, em posse de sindicatos, em cerimônias de formatura, ou então casamentos, que vemos aquela mesa rigidamente estabelecida, com pratos iguais, garfos iguais, guardanapos na mesma posição, os mesmos vasinhos de flores, assim como também os mesmos tipos de copo. A cada avanço empreendido pela refeição na sua forma imediata e sensorial de expressão de valores sociais sintéticos mais elevados, corresponde também um valor estético mais elevado. A conciliação estética da circunstância física do comer desaparece tão logo desapareça o elemento da socialização, o que se observa na situação repugnante da table d'hôte. Table d'hôte era mesa de hóspedes e indicava as propriedades de agricultores familiares que na França ofereciam as refeições. Aqui, observa Zimmel, as pessoas se encontram apenas e dominantemente pela razão de comer. Estar junto de alguém não é a situação desejada com um valor em si, mas, ao contrário, apesar de estar compartilhando uma mesa com todas essas pessoas, de modo algum se pressupõe que se entre em relacionamento com elas. Apenas a socialização pode canalizar aquela finalidade a uma ordem estética mais elevada. Os atrativos dessa ordem não funcionam quando a situação de estar junto com tal não tem nenhum sentido próprio, quando, em certo sentido, falta a alma, e as baixelas e louças não podem esconder a situação de constrangimento, nem mesmo a feiura do ato físico de comer. Ou seja, pode-se estar dentro de um grande coletivo, e este coletivo não estar, por exemplo, respeitando as regras sociais que se esperava dentro do comportamento daquele coletivo. Isso é muito comum também nas festas. O indivíduo pega o chopp e, em vez de pegar apenas um pouco de chopp, enche a caneca até que a caneca chegue à dimensão de 1 litro, ou então enche o prato e depois deixa a comida, ou então simplesmente come sem respeitar as regras sociais que se esperava naquele espaço. Lembremos que estas regras são sempre socialmente construídas, são sempre historicamente determinadas. Na Idade Média, por exemplo, se comia de uma maneira. O mundo burguês instaurou uma outra forma de ter o procedimento de alimentar-se. De qualquer maneira, o que Zimmel está mostrando aqui é que estas regras, elas não são regras que são rigidamente seguidas. Elas tendem a ser acompanhadas em determinados espaços sociais, mas podem existir espaços sociais coletivos onde os indivíduos não estejam atentos a essas regras, a esses tipos de comportamento. Prosseguindo, dirá Zimmel, a estética da refeição estiliza a satisfação de uma necessidade localizada na base da vida orgânica e necessidade comum a todos. Quando ela tem por objeto o aspecto individualista material, ela não pode avançar para uma diferenciação individual, apenas embelezar e refinar um nivelamento espiritual até os limites em que isso seja possível. A aparência individual de uma comida
não se limita ao seu objetivo, a saber, de ser consumida. Isso seria semelhante ao canibalismo. Também por isso, não combinam com a mesa de jantar não apenas as cores modernas, isso está falando basicamente do tempo histórico no qual ele vivia. Também por isso, não combinam com a mesa de jantar não apenas as cores modernas, cheias de nuances, quebradas, mas o branco e a prata, que são amplas, têm brilho e que despertam uma atratividade primitiva. Eram, vamos dizer assim, a moda era a moda à época. Não ter pratos coloridos, mas ter pratos brancos, ter a prataria, ter algo bastante homogêneo e sem grande estardalhaço. Na mobília da sala de jantar, se evita, prossegue ele, referindo-se a como se construíam os ambientes naquele início de século, naquela virada de século XIX para o século XX. Na mobília da sala de jantar, se evita geralmente formas e cores muito expansivas, movediças ou provocadoras, preferindo-se as calmas, escuras, pesadas. Os quadros preferidos são retratos de família, que não despertam uma atenção aguda, mas os sentimentos do habitual e do seguro, que se apoiam na amplitude dos fundamentos da vida. A estética na arrumação e decoração dos pratos, mesmo nos casos dos jantares mais refinados, é orientada por princípios, em outras partes, há muito superados. Simetria, escolha bem pueril das cores, formas e símbolos primitivos. A mesa posta também não deve ser uma peça de arte fechada em si mesma, de tal forma que não se ousaria quebrar sua forma. Enquanto a beleza da obra de arte tem sua essência na sua intocabilidade, que nos mantém à distância, o refinamento da mesa de jantar inclui em sua beleza o convite a ser violada. Ou seja, fica todo mundo doido para consumir a bebida naquela taça ou consumir o alimento naquele prato ou então usar aquele talher. Aquela fixação geral rigorosa da gesticulação à mesa, é tão necessária para as camadas mais altas de fora das hierarquias vocais, quanto é próxima para eles a tentação de desenvolver aí um comportamento individualista. Ter modos individualistas de comer seria algo totalmente deslocado, algo inconveniente do ponto de vista do valor. Portanto, se uma pessoa não se comporta naquele salão da elite, tal como se espera que ela se comporte, provavelmente não será novamente convidada para outras festas. Do mesmo modo, mantendo-se o estilo, a conversação à mesa não deve ser levada até a profundidade exigida por cada questão. Não deve ir além dos temas gerais e formas comuns de abordagem, a fim de manter a chamada civilidade. Tudo isso deve ser explicitado por uma praticidade fisiológica, que exige desembaraço nos movimentos e tranquilidade espiritual ao comer. Por outras palavras, a pessoa está faminta, mas ela não pode pegar um garfão e encher a boca. Tem que comer delicadamente para mostrar que está saboreando a comida, para mostrar que está saboreando a comida ou saboreando a bebida. Daí que vemos muito naqueles filmes os indivíduos pegando apenas pequenas porções no prato e levando à boca, ou então dando apenas pequenos golinhos na bebida, no vinho, geralmente o vinho ou a champanhe. Tudo isso deve ser explicado por uma praticidade fisiológica, que exige desembaraço nos movimentos e tranquilidade espiritual ao comer. Isso exprime na linguagem do corpo o nexo sociopsicológico que deu lugar à realização social de uma carência primitiva, garantindo sua expansão segura, sem dúvida, sem se depender totalmente de sua base, mas através da qual alçou à esfera de uma atratividade humana superior espiritual, ou seja, comer e beber passou a fazer parte do plano estético do homem. A conversão à mesa, mantida em um certo grau de generalidade e distante de intimidades, não deve nunca tornar esse fundamento totalmente insensível,
porque a facilidade evanescente e a graça do jogo de superficialidades se manifestam apenas quando se mantém esse seu caráter. Zimmel prossegue observando que comer é uma trivialidade muito primitiva e baixa, própria do desenvolvimento dos nossos valores vitais, comum a cada indivíduo. Isto possibilita a reunião dos indivíduos para compartilhar uma refeição e desenvolver um tipo de socialização que permite a superação do simples naturalismo do ato de comer. E aqui ele retoma uma discussão que ele apresenta no início do texto, ou seja, como esse ato mais biológico, de dimensão mais biológica, vai se tornando progressivamente um ato social. Se esse ato não fosse em si tão baixo, também não teria sido buscada essa ponte, através da qual se alçou até a significância da refeição sacrificial, até a estilização e a estetização de suas formas mais elaboradas. E conclui Zimmel esse texto. O baixo e o negativo se desenvolveram através de si mesmos e para além de si mesmos, e o profundo se elevou às alturas do espiritual e das significações plenas, exatamente por ser profundo. A significância do tipo vital entra em cena exatamente por ele não desdenhar o fato de se constituir a partir do insignificante. Ou seja, o ato de comer, ele vai se transformando historicamente, assim como o ato de beber, assumindo conotações cada vez mais sociais e sendo regido cada vez mais por normas e regras, como se fosse uma forma de instituição para se estar bem aceito à mesa. Com estes elementos, encerramos aqui a discussão deste interessante texto de Zimmel, intitulado Sociologia da Refeição. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e também do conjunto dos trabalhadores, uma vez que os trabalhadores têm os seus hábitos, mas isso não autoriza em nenhum momento a dizer que os seus hábitos não correspondem a hábitos sociais. Da maneira como a questão, às vezes, é apresentada de forma extremamente preconceituosa, tem-se a impressão que aqueles que são chamados de subalternos, ou pobres, ou classe trabalhadora, se alimentam como animais, o que não é uma verdade. Tudo isso resulta apenas do preconceito que as elites têm ao criarem essas normas históricas, se esquecendo que, por mais sofisticado que seja o ato de beber ou de se alimentar, sempre estamos ligados às nossas necessidades primitivas para nos mantermos vivos. Até uma próxima.